A Macieira, audionovela, livro narrado da minha autoria, parte 4. O Carlos acordou tarde. Tarde significava cerca de 10 horas. 10 horas da manhã, o que, tendo em conta que estava a dormir num vivac ou dentro de um vivi que é um saco, basicamente um saco impermeável em que se põe um saco de cama dentro. Se entende, e dadas as condições, 10 horas era, de certa forma, já tardio. Bem, com a preocupação de encontrar uma missa e até de saber informações, arrumou rapidamente as coisas, comeu bem a barra de ração de sobrevivência e dirigiu-se para o centro de Santo Tirso, para a zona da Matriz e daquele mosteiro ou igreja de São Bento. E sabia também que havia o Colégio das Teresinhas, que era gerido pelos jesuítas, mas não sabia quem era agora que geria aquilo. Já tinham passado muitos anos desde que lá tinha estado. E arrumou as coisas rapidamente. Cerca das 10h20 estava a sair do parque para o interior de Santo Tirso. A bicicleta tinha ficado amarrada com o contra-gatunos a uma das árvores. A uma certa distância do sítio onde dormia, claro. E havia o som de muitas vozes no ar, havia gente no parque. Alguma ficou admirada quando o viu surgir daquela posição, e vi gente a passear os cães, famílias com os miúdos, muita conversa agitada, mas o Carlos não estava para parar e dirigiu-se até ao centro de Santo Tirso, onde pediu informações, especialmente às pessoas mais idosas, o que era triste, porque no fundo são elas que ainda frequentam mais as cerimónias religiosas e a missa e a vida sacramental, dos sacramentos. Soube que havia uma às 11 horas na Matriz, uma missa, e basicamente acabou por não chegar lá com muito tempo de antecedência. Entrou, amarrou a sua mochila, entrou, estava, apesar do dia, estava um ambiente bastante escuro, notavam-se as velas do altar, porque apesar dos vitrais não era muito diferente das missas onde
estão os altares iluminados e está o corpo das naves das igrejas iluminadas com luz elétrica, não é? Com lâmpadas elétricas. Bem, e seria uma missa sem sistema sonoro, por falta de eletricidade, mas o Carlos não queria ficar muito longe da porta, porque nestas situações não sabia se teria que às vezes sair rapidamente, mas o fervor religioso, por assim dizer, levou-o a ficar a cerca de meia distância entre o altar e as saídas mais próximas. A missa começou e decorreu na sua normalidade. Claro que não me lia. O padre referiu-se à situação, dizendo que Deus era sempre uma fonte de esperança para as pessoas, que deviam rezar, colaborar umas com as outras, porque esse era o espírito cristão, assim como era o espírito de solidariedade, que nada mais cristão de que isso se poderia viver, ajudando o outro como um irmão. E pronto, às cerca das 11h50 a missa acabou. O Carlos, assim como muitas pessoas saíram, como o resto das pessoas saíram, e as conversas, muitos conhecidos, claro, porque quase certeza era aquela missa, aqui iam todos os domingos. E o Carlos, com a sua à vontade e treino até de comunicação, não é? Com alunos e assim, depois dirigiu-se às pessoas, as pessoas notaram a mochila e começaram então. Fui apanhado nesta cena, pá, vim de bicicleta, de casa, e fui apanhado. Portanto, a situação durava cerca de, portanto, desde sexta-feira à tarde, portanto, tinha passado umas horas de sexta-feira ao sábado e aproximava-se agora das 48 horas, basicamente, quando chegasse aí para aí às 5 da tarde de domingo. As pessoas disseram, então, mas... E o Carlos disseram, eu tinha ouvido na rádio que o Primeiro-Ministro iria falar e perguntou se haveriam mais informações. Disseram, então, você não sabe. Não tive hipótese de saber. Cheguei à noite, as ruas estavam mais desertas, etc. Então, disseram, não, basicamente, parece que fomos invadidos pelos russos e pelos chineses e estamos a lutar contra, mas agora os Estados Unidos já estão no controle da situação e não sabemos onde é que está o nosso primeiro-ministro e assim, mas Carlos, mas como é que vocês souberam disso? Na rádio tem aparecido
comunicações aparecem a mesma comunicação, estilo com algumas alterações de 15 em 15 minutos, eles repetem as coisas. E o cara, é, disse o Carlos, é. E vocês têm rádios em casa? Foi um vizinho que me disse, estavam no carro, alguns, os miúdos que estavam a ouvir música no carro e disseram-lhe que porque há uma hora há uma hora do dia anterior começaram a não aparecer o primeiro-ministro, etc. Mas olha, eles de 15 em 15 minutos falam, ora bem, há aqui connosco até ao carro, e havia vários carros estacionados portanto, na parte frontal, ao lado da igreja e assim. Então, ao meio-dia e um quarto, e havia muita coisa para conversar, afinal não havia net e assim, as pessoas estavam a falar umas com as outras, caso falava com vários grupos, se juntou ali vários grupos à volta de pessoas e assim, contou também um bocadinho da aventura dele lá, ao meio-dia e um quarto, com uma porta aberta, levaram o carro para ele ouvir, então a comunicação, portanto, ao meio-dia e um quarto. Então, basicamente, o Carlos ouviu o seguinte, que eu vou passar a transmitir, e é o seguinte, portanto, não era o primeiro-ministro que falava ao país, era o embaixador americano, e depois tinha uma parte em que o presidente americano dava uma mensagem ao povo português, traduzida, e dizia-se que o primeiro-ministro e o presidente estavam em parte incerta, e que, devido ao ataque em larga escala ao país pelo exército russo ou por uma combinação de exército russo e chinês, as forças dos USA, dos Estados Unidos da América, entraram em ação para defender os interesses portugueses. Estavam a tentar descobrir o paradeiro e recuperar o primeiro-ministro. Tinham feito cumprir o artigo 5 da NATO, que diz que perante um ataque externo, o país deve ser defendido. A invasão russo-chinesa tinha partido em parte do norte da África, em parte tinha sido aerotransportada. Os paraquedistas tinham saltado de aviões, portanto, civis, que foram tomados e se dirigiam para os aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. Dizia-se que, infelizmente, a base de Montreal tinha sido atacada com um míssil nuclear tático, assim como a zona do campo militar de Santa Maria, onde está a Brigada Mista Independente. As emissões que agora se ouviam na rádio estavam a ser fornecidas pelos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos pediu colaboração aos portugueses, dizendo para facilitar a vida dos soldados dos Estados Unidos. Os objetivos estavam basicamente controlados, os objetivos principais, mas ainda poderiam haver combates, e ainda haviam certos combates e focos de resistência. A energia elétrica tentar-se-ia restabelecer, mas que tinha que ser franco, iriam ser ainda dias difíceis, pois em certas zonas o inimigo tinha feito explodir as instalações de distribuição de energia elétrica. Pediu entreajuda à população e que os Estados Unidos forneceriam ajuda humanitária, e que haviam-se, não estranhassem, porque poderiam haver certas unidades ainda do exército português a combater ao lado dos USA, e que Deus abençoasse o povo português e o povo dos Estados Unidos.
o Carlos, ok, fogo. Então, nós fomos atacados nuclearmente, e as pessoas com um certo à vontade quase egoístico e apático da sociedade atual disseram sim. Pá, diz o Carlos, mas isso então isso significa milhares de mortos, pá. Só no campo de Santa Margarida e as radiações e assim vocês têm a noção do vento e do fallout nuclear e pá, claro que ninguém tinha, mas começaram a fazer perguntas, e já estavam em aquele grupo mais próximo, portanto, daqueles era um estilo 3 famílias com 3 carros, começaram a fazer estilo perguntas ao Carlos, mas o fallout e o Carlos, sim, portanto há uma nuvem radioativa que traz os detritos nucleares. Ontem choveu, isso ajuda a nuvem a não haver um fallout tão intenso, quer dizer, mas pá, enfim, só o número de milhares de mortos, isto é uma catástrofe. Agora temos que ter cuidado e assim, pois, não, mesmo em direção ao vento, e assim é melhor já vermos qual é a intensidade do vento e assim. E um deles, pá, você sabe bastante cenas, para o Carlos, você sabe bastante cenas sobre isso. Ele, sim, pá, fogo, então, eu sei porque estudei, cara. Mas o que é que você fazia? Eu era prof, prof, sou prof, estou a falar, você era, e agora dizem você era, e agora já não é, sei, eu digo. E o Carlos, pá, se calhar agora as cenas, não sei, vão mudar, não é? Nós não sabemos o que é que se vai passar a partir daqui. E o Carlos não estava a dizer que tinha aquela ideia de que haviam muitas coisas que não estavam a ser contadas, não é? Até pelo conhecimento que o Carlos tinha de situações bélicas, se realmente tinha sido um ataque basicamente teletransportado que o Carlos desconfiava. Ora bem, se tinha destruído com mísseis nucleares estáticos a base de Monte Real e portanto a zona da Brigada do Campo Militar de Santa Margarida, onde está a Brigada Mista Independente, onde está basicamente, quer dizer, onde estão basicamente as forças de reação. O Carlos sabia também que dentro há a Brigada Mista Independente, depois há um segundo grupo também mecanizado, não é, estilo de cavalaria, da forma como está organizado o exército português. Depois há as forças de reação rápidas, mais a Brigada de Reação Rápida, com os paraquedistas, os comandos, depois tem a ver com os Rangers, etc. E também fazia confusão ao Carlos, de certa forma, porque eles terem destruído, por exemplo, a ponte de Vila do Conde, não é? E o Carlos tinha notado que eram F-16 portugueses. Havia coisas, o Carlos despediu-se rapidamente e disse, mas tenho uma certa prova até para organizar as ideias, tinha uma certa pressa para regressar, o que no fundo não era propriamente verdade, não é? E
E entretanto, isto a visão mais masculina era uma visão mais estática no contar as coisas, mais a visão das mulheres era uma visão mais... se a visão dos homens era mais estática e a nível dos combates e assim, a preocupação principal das mulheres era mais com a subsistência, as questões práticas, etc. E fala-se da questão de não haver estilo já não haver pão e já havia muitas coisas nos supermercados e que antes de virem para ali tinham tentado comprar ou entrar nos hipermercados, que pelos vistos também tinha sido dito para tentarem permanecer abertos, mas era muito complicado e as filas para as caixas, porque só usavam dinheiro, era complicado, e depois estavam a escrever em papéis as entradas de caixa e era muito confuso e já tinham visto o estilo conflitos e que mesmo em cafés e assim certas coisas e os bolos que restavam e bolachas e assim, havia pessoas que compraram muito e a se embarcar e comprar papel higiênico e ok. E que para a farmácia também para as farmácias também haviam filas grandes já de manhã, etc. Ok, o Carlos, depois de se despedir deles com aquele bom trato e simpatia dos portugueses e da gente daquela zona, que o Carlos sabia que em breve possivelmente iria se transformar num desespero sobrevivencialista. O Carlos dirigiu-se, como é lógico, para uma zona mais remota, ali nas imediações das margens do Abe, e começou a pensar nos próximos passos a dar ou a seguir. Ora bem, havia coisas que não faziam sentido. Não fazia sentido, por exemplo, a parte do primeiro-ministro e do presidente estarem a ser procurados. Não fazia muito sentido, seria difícil, uma vez, a não ser que tivessem atacado nuclearmente Lisboa. A invasão aerotransportada também não fazia muito sentido, a não ser que houvesse um ataque que desse cabo das telecomunicações, porque em breve apenas com uma força aerotransportada, sem apoio, por exemplo, de uma força de desembarque com apoio naval, em breve as forças helitransportadas, e se fosse com aviões militares, os outros países da NATO teriam detectado, até porque estava na guerra na Ucrânia, teriam detectado o movimento dos aviões militares, não é? Sendo aviões civis também, como é que se conseguiam mobilizar tantos aviões civis? Uma invasão aerotransportada precisaria de pelo menos 2.000 homens, 2.000 paraquedistas, quer dizer, 2.000 paraquedistas, ainda são 10 aviões, uma vez que aí até era possível, mas depois sem um apoio logístico aí até era possível, porque, por exemplo, pelo menos se fossem aviões chineses em trânsito, mas esses aviões chineses em trânsito possivelmente não viriam todos juntos naquela leva, basicamente, não é?
porque tinham aqueles horários a que faziam os voos normais para Portugal e causariam desconfiança, seriam possivelmente acompanhados, não é? E a partir do momento em que se calhar lançassem paraquedistas, poderiam ser abatidos, a não ser que houvesse não sabia qual era o grau de prontidão, não é? Preciso para abater um avião, uma ordem às vezes expressa do primeiro-ministro, assim, há protocolos, quer dizer, mas numa situação de guerra até poderiam ser abatidos, quer dizer, sem apoio logístico, não, até a nível das próprias munições, não é? E do consumo de munições, era lançar paraquedistas para depois ficarem à mercê das forças de reação portuguesas, quer dizer, só em blindados entre Pandurs e M113, em infantaria mecanizada, os gajos acabavam por ser esmagados pelo exército português, que sairia não só pela força de reação rápida com paraquedistas e até comandos e rangers e assim. E outra coisa que surpreendia ao Carlos era a questão de não se colocar a questão da Marinha no conflito, não é? Quer dizer, a Marinha também, o que é que podia fazer? Quer dizer, podia fornecer apoio, pelo menos, a helicópteros navais, etc., as forças, os fuzileiros, Ficava dúvidas ao Carlos se a parte da base naval do Alfeite não poderia ter sido também atacada estilo com mísseis. Quanto aos aeroportos, o Carlos até pensava que eles poderiam ser pura e simplesmente tomados rapidamente, até com aviões, com os passageiros a saírem num avião, serem todos uma unidade militar e saíam armados, conseguiam tomar um aeroporto rapidamente, conseguiam tomar os 3 aeroportos rapidamente, aí parecia-lhe possível, mas e depois, com os aeroportos tomados, fazer uma segurança das instalações, de modo que os outros aviões pudessem aterrar, mas tinham que passar pelo espaço aéreo da NATO, tinham e agora Portugal tinha uma defesa aérea já com 3 radares que cobriam o território aéreo nacional, ou seja, todas estas condições táticas e de operacionalidade militar que o Carlos conhecia e tinha estudado, havia pormenores que não faziam sentido. Depois, a forma como os americanos teriam entrado no conflito, ora, se fosse uma coisa que para a mobilização, se fosse uma coisa de 24 horas, sim, mas os americanos também precisavam de ter em 24 horas ou já forças navais pré-estacionadas, mas isso parecia altamente suspeito ao Carlos, não é? Ter estilo uma força de porta-aviões ou uma força de pode-se chamar de um porta-aviões, ou navio, plataforma logística anfíbio, mais próximo dos marines ou assim, porque, quer dizer, os americanos também poderiam lançar os seus aviões militares para aeródromos do país, aviões, mas os aviões com capacidade de longo curso, quer dizer, os americanos lançavam paraquedistas também, mas entrar num confronto paraquedistas americanos ou forças aerotransportadas norte-americanas contra forças aerotransportadas de outro país era um bocado lutar homem a homem num terreno desconhecido, sem um plano previamente feito.
onde haveria dificuldade de comunicações, de certa forma, com os comandos portugueses, apesar de haver planos pré-estabelecidos pela NATO. Uma operação militar desta envergadura não me parecia basicamente possível ao Carlos, pois teria que passar o espaço controlado da NATO, teria que ultrapassar os três radares, basicamente, os três radares, quer dizer, a detecção pelos três radares de defesa aérea portuguesa. Tomar os aeroportos era bastante possível. Chegar do aeroporto ao primeiro-ministro sem... quer dizer, se tivesse sido feito o ataque à rede elétrica e dado cabo das comunicações, mas os militares são independentes a nível de comunicações e reagiriam, e até que ponto havia muitas incógnitas, mas militarmente não faria sentido, a não ser que depois viesse, por exemplo, vamos imaginar que a seguir vinha um ataque nuclear, portanto, quer dizer, bem, se sabe que o Carlos pensou, bem, eles se atacaram nuclearmente as forças em Santa Margarida e portanto, se atacaram as forças em Santa Margarida e em Montreal, mas não sabia se estaria a esconder alguma coisa sobre outros ataques, mas tinha sido utilizado o nuclear, tinha-se passado aquilo que se chama uma fronteira de um Rubicão, não é? Um Rubicão, é uma cena brutal, quer dizer... e as pessoas não tinham minimamente... quer dizer, havia a noção disso, mas havia aquela noção também que surpreendia ao Carlos de que se estava protegido e de total confiança nos Estados Unidos, que o Carlos não tinha. Os Estados Unidos foram um país que lançou bombas nucleares até agora sobre populações civis. O único, até agora, quer dizer. E depois como é que esperavam reabastecer os seus homens em terra? Fariam-os recuar? Havia ainda a hipótese da NATO ter sido completamente surpreendida e invadida em larga escala por russos, apoiados chineses, vindos da Ucrânia. Há muito comércio chinês, podiam os chineses já estar em contentores dentro de barcos em portos, mas era complicado mesmo até, por exemplo, lutar em Lisboa, visto que, a princípio, a GNR e a polícia, apesar da GNR, até certo ponto, depender também do sistema CIRESP, que é que é um sistema basicamente de telemóveis, não é? Que se sabe falhou em Pedrógão, como é lógico, e agora tinha falhado também, não é? Mal acabavam as baterias, os açorianos não quiseram um sistema CIRESP, quiseram um sistema com maior capacidade de baterias, etc., um sistema próprio de proteção civil, mas de uma forma ou de outra, a princípio a própria polícia daria combate aos invasores, mas um grupo de 15 operadores de forças especiais hoje em dia tomam uma cidade aí com 40, 50 mil habitantes. O Carlos tinha noção disso. Aí 15 homens bem equipados dominam completamente a GNR e a polícia de uma cidade, sem dúvida.
E era preciso haver um fervor de estilo patriótico para não se render, e o patriotismo, basicamente hoje em Portugal, era uma ideia que era apenas um bocado uma ideia que se refletia na admiração exagerada pelo Cristiano Ronaldo e no cantar o hino nos jogos da seleção, não é? Havia qualquer coisa que não estava bem. Não estava bem. Até porque, ok, vamos imaginar que os tipos chegavam, por exemplo, ao aeroporto do Porto, ok, desembarcavam, sei lá, em dois aviões civis que teriam que não ser chineses nem russos, e o Carlos conhecia bem os movimentos no aeroporto do Porto e os call signs e assim das companhias aéreas quando aparecessem duas. Primeiro, como é que as companhias civis russas que estavam por causa da guerra da Ucrânia proibidas de voar devido às sanções para dentro do espaço europeu e até para outros países, e como é que os aviões, por exemplo, de outras companhias tinham sido tomados noutros países da Europa para voarem até ao Porto, porque tomar um aeroporto a partir da saída de operacionais de um avião, ok, mas a origem desse avião, os códigos, teria que ser um avião que tivesse as características até de radar que fossem comuns àquilo que se via, a velocidade ser basicamente a mesma, pois a velocidade normal se em certos perfis de voo, a velocidade normal, sei lá, de um avião militar, como por exemplo agora o KC-190 da Embraer, que a Força Aérea Portuguesa tinha, se assemelha a um civil ou um Hércules, por exemplo um C-130 Hércules, já nem tanto. Quer dizer, o lançamento de paraquedistas em certas zonas e assim, se o avião descesse aí para após 5.000 pés, que são 5 vezes 3, 15, que são 1.500 metros, ok, tinha que ser abaixo dos 10.000 pés, não é? Porque senão seriam jogados para fora do avião por causa de haver uma despressurização do avião civil. É claro que no primeiro objetivo poderia ter sido nas centrais elétricas ou no centro de controle da EDP, estilo na régua, podia ser. Aí sim, aí uma operação especial era completamente possível a partir de um avião tomado ou alterado, ainda para mais que os chineses estavam metidos na coisa, não é? Podiam apanhar os códigos, mas tinham que passar os vários centros de controle de tráfego aéreo. Não era impossível, mas era improvável, especialmente por causa da incapacidade de aguentar logisticamente tropas no terreno, a não ser que houvessem uma grande força naval ao largo de Portugal. E como é que essa força naval passava sem ser detectada, especialmente sendo que todos os alvos, em especial desde a guerra da Ucrânia, que no fundo era uma guerra da NATO contra a Rússia, todos os alvos e frotas militares navais de países eram seguidas e monitorizadas durante todo o percurso por território NATO. Havia qualquer coisa que estava definitivamente mal e o Carlos sentiu que um dos seus próximos objetivos era rapidamente dirigir-se, ora era domingo, tentar encontrar ou falar, tentar ver se haviam lojas chinesas abertas. Era muito possível que houvesse, porque as necessidades das pessoas, até a nível de cozinha e de gás, poderiam ser encontradas nas cenas dos chineses, mas também não havia multibancos mas o Carlos, no fundo, queria arranjar um rádio de ondas curtas
fazia-lhe muita falta não ter trazido, mas havia uma coisa importante: o Carlos tinha-se afastado de pontos de combate, tinha feito aquilo a que se chama sair do X, sair daquele ponto fixo onde alguém é atacado. Ok, pensou, mais um gole d'água. O Carlos tinha purificado meio litro. Entretanto, lembrou-se, quando passar por aquela fonte, vou outra vez reabastecer de 1 litro de água e deitar uma pastilha purificadora. O que é que o Carlos fez? Agora chovia só esporadicamente e o Carlos tapou com um lenço, uma espécie de uma bandana, a entrada do cantil de Nalgene, e isso filtrou os sedimentos maiores, e depois o cantil de Nalgene de 1 litro pôs uma pastilha purificadora dentro do interior, esperou pelo menos meia hora. Portanto, tirou a partir daquela fonte que já conhecia. E pensou, depois de tentar ir a uma loja de chineses, ou até ver se via nem que fosse um rádio AM, FM, mas era melhor da onda curta, e os chineses tinham alguns aceitáveis hoje em dia, mas significava gastar para aí no máximo 15 euros, para aí. Era importante tentar ver, especialmente à noite, o que os outros países estavam a dizer. Era importante mudar também. E o Carlos andava com a sua mochila às costas, não é? Era como se fosse um turista apanhado numa situação de catástrofe, não é? Como já aconteceu muitas vezes na história, em vários países, e com muita gente. Um turista dentro do próprio país, segundo se fazia passar, segundo ele se fazia passar por, e havia também outra coisa: se ele conseguisse ainda apanhar nem que fosse um pacote de batatas fritas ou um pacote de bolacha, ou um pacote de pão rico, ou Bimbo, ou pão de forma, o que desconfiava que conseguisse, sinceramente. Eu quase certeza estava esgotado. Podia ainda comprar um saco de farinha ou um saco de arroz. Isso, bom, o saco de arroz, por exemplo, ou o saco de arroz e uns feijões, podia às vezes tentar negociar com alguém, que visse assim em quintinhas, e assim, e depois é claro que convinha ainda o Carlos, enquanto não tivesse a certeza do que se estava a passar, ou não tivesse outras informações. Era muito importante conseguir informações, e via já que as pessoas já tinham admitido a falta do espírito crítico atual, já tinha feito, e até de conhecimento, já tinha feito as pessoas aceitar exatamente aquilo que a comunicação social lhes dizia, sem espírito crítico. As pessoas sabiam que iriam passar, claro, dificuldades, etc., por causa da falta de luz, mas pronto, o Carlos, ok, meio-dia e tal, vamos ver o que é que se passa. Perguntou ao pessoal: onde é que há estilo loja dos chineses, e assim. Não era aquilo que as pessoas procurariam mais, porque normalmente a loja dos chineses não vendem comida, mas depois o Carlos pensou: mas costumam vender chupa-chupas, e às vezes na entrada, se bem se tinha lembrado, isso era importante. Açúcar é também importante, quer dizer, tem o corpo no metabolismo utiliza mais rapidamente,
dá um alto e depois um abaixamento de energia, mas pá, complementava, pá, e apesar das rações de sobrevivência serem o ideal, também costumava comprar-se com outras coisas como bolachas seriam a princípio todas varridas, esperava não haver filas grandes, ok. Perguntou onde é que haviam lojas chinesas e assim, sem dizer exatamente o que é que pretendia, mas disse que, olha, basicamente procuro pilhas, não é? Gastei ontem à binda fogo, não havia luz nas estradas, gastei mais, e pronto, lá disseram onde havia duas, o Carlos foi lá, mas sabia também que outra prioridade que tinha era mudar o sítio onde passaria a noite, e o Carlos sabia que o ideal seria o grande e majestoso monte onde se ergue o santuário da Nossa Senhora da Assunção, e sabia inclusivamente que ali à volta havia mais sítios até onde as pessoas passavam e assim, mas também que eram de certa forma ainda um bocadinho selvagens, que poderia... O Carlos tinha, não sei, uma espécie de uma ideia de uma vez ter brincado lá já há muitos anos atrás, estilo como se soubessem raposas e assim, mas pronto, agora possivelmente teria arranjado com bancos de piqueniques e assim, mas a população já aceitava as coisas como aquilo que a rádio lhes tinha dito como definitivas, o Carlos, como definitivas e verdadeiras, o Carlos não. Havia experiências do passado, inclusivamente em que o Carlos tinha visto a comunicação social a gerir de uma forma completamente propagandística e até a nível de operação psicológica às populações. E, o Carlos dirigiu-se à loja dos chineses mais próximo e... quando lá chegou, basicamente não estava assim muita gente e surpreendentemente o Carlos até conseguiu, mas havia pessoas especialmente à procura de algo que já não havia, estilo fogareiros e coisas para churrascos e esse estilo de coisas. E o Carlos lá conseguiu por cerca de 12 euros comprar o rádio de ondas curtas e umas 4 pilhas, mas já tinha gasto perto de 15 euros e era um quarto do dinheiro líquido que tinha. E tinha gasto 15 euros porque as pilhas até eram um bocadinho mais baratas, mas os tipos não tinham trocos, basicamente, não é? E foi a forma como o Carlos fez o negócio. Depois olhava para os cafés, pastelarias, etc. Cenas de Pingo Doces e outros hipermercados. O Carlos nem conseguia entrar, mas ainda depois lembrou-se, mas viu, passou por uma estação de serviço, os tipos ainda tinham não é o Mars, mas é o Lion, e assim ainda conseguiu comprar 2 chocolates e ainda conseguiu comprar 2 chocolates e um pacote de leite achocolatado, mas também as coisas já estavam a acabar, batatas fritas já não havia, e mesmo já havia caixas de chocolates como o Twix, o Mars, já tinham sido completamente compradas
portanto, pela população, onde foram ao Carlos Zumbi, pá, nos hipermercados, filas à porta de uma forma brutal, e o Carlos passou depois viu um mini preço, mais dia, mais com menos gente, e o Carlos até pensou em arriscar. Pá, eu posso, do estilo, pedir a alguém, é um bocadinho arriscado, mas pedir a alguém para me trazer qualquer coisa, e digo-lhe, pá, estilo 10 euros, e digo-lhe, o que era um bocado arriscado, e digo-lhe, fico com o Carlos queria basicamente que lhe conseguissem 1 quilo ou meio quilo de arroz e ou uma lata de feijoada, de conservas, ou até uma saquita de feijão para cozer, não é? Com o tempo, o Carlos acabaria por o cozer, gastaria bastante água e assim que ferveria, mas acabaria por o cozer. Pá, ok, a fila estava portanto comprida, as operações eram lentas, e o Carlos já tinha fogo, já tinha fome, comeu a princípio pensou em comer só meia barra de Lion, mas depois de ter comido a outra metade, não conseguiu resistir e comeu o resto, comeu todo. Entretanto, mais à frente, alguém faz aquilo que o Carlos tinha pensado, pede a outra pessoa, pá, faça-me isto, traga-me isto e não sei o quê. Então começou, para as outras pessoas que estavam atrás na fila, começou a haver uma tentativa de golpe, ou seja, de passar à frente. Em pouco tempo se estavam a insultar, veio o primeiro insulto, foi respondido com o segundo insulto, uns empurrões, uns chega para lá, depois a gente tentou apaziguar, calma, não estamos em situação disso, etc. Mas lá foi a pessoa estilo para o fim da fila. O Carlos já tinha passado para aí 45 minutos em fila, já estava cansado, abandonou o local e pensou que o melhor era, no caminho, na aldeia, tentar conseguir esses suprimentos, enquanto se dirigia mais para as zonas mais rurais, até ao Monte, eu penso que é o Monte Córdoba, que é assim que se chama o monte onde está o Santuário de Nossa Senhora da Assunção. Pensou ainda, em último caso, onde abriam reservas alimentares, não é? E se haveriam agricultores que teriam estilo e que lhe poderiam vender. Era mais seguro do que se meter numa confusão ou ser atingido por alguma ação mais violenta ou caraças, apesar do Carlos não ter feito nada de especial ou ilegal. Aí seriam para aí que é já 4 da tarde, portanto no caminho para o monte onde está o Santuário da Senhora da Assunção e para aquela zona mais de pequenos montes, ou até quase uma mais a entrar num ambiente de serra sem ter a elevação e as cordilheiras para ser consideradas como tal. Num café da aldeia, o Carlos
entrou, pá, viu os tipos ainda tinham tweaks, ainda tinham como é que é a outra marca? E ainda tinham Mars, que é muito doce assim, mas tem a cena do caramelo e assim é nutritivo. E o Carlos lá gastou cerca de mais para aí 10 euros, porque comprou também uma garrafa com gás. E o Carlos agora já só estava em pouco tempo com 35 euros dos 60. Entretanto, falou à pessoa e disse, a pessoa era o café ficava assim na beira da estrada de uma aldeia, e disse, pá, e a pessoa disse que tinha ao lado, num tipo que tinha estilo uma vacaria, que tipo, estilo plantava milho e assim. O Carlos pensou, pá, 2 espiguitas que a gente pudesse arranjar, e o caraças foi ao agricultor, e o agricultor disse, pá, fogo, dinheiro e assim eu agora tenho, pá, mas pá, preciso dessa cena e assim. O Carlos, pá, diz, fogo, mas e você qual é? Ok, muito bem, mas você tem aqui os animais para alimentar e assim, você tem luz? Diz-lhe o Carlos. E o tipo, pá, não, pá, tem sido difícil, e o caraças, não é? Pá, eu fogo, olha, o telemóvel já me dá luz e assim. E o Carlos, ok, olha, você, pá, deve ter, pá, ou milho, ou feijão, ou assim. Pá, é assim, eu posso-lhe arranjar aqui uma... E se eu lhe arranjasse, diz o Carlos, e se eu lhe arranjasse uma lanterna pequenina, das minhas que tinha aqui? O Carlos tinha, portanto, tinha a Maglite 4D à cintura, não é, no suporte, tinha uma headlamp, portanto um frontal, não é? O frontal com que tinha vindo, que era um Petzl, e tinha uma lanterna mais estática, e tinha uma pequenita que usava pilhas 3As. Não, tinha o que usava pilhas 3As, não, tinha uma a pilha 3As era na outra mochila que ele tinha deixado em casa. Tinha uma Armitec Zippy, que é carregada com um USB, e o Carlos disse, pá, olha, esta aqui no máximo dá esta luz que lhe posso mostrar, depois tem o médio, mas se tiver no máximo tem aí luz para ver e andar a alimentar os animais e assim durante 17 horas, pá, para aí. E o gajo, pá, parecia, pá, ficou, pá, realmente interessado, tinha que, pá, o Carlos, pá, você tem que manter estilo os animais, estilo conseguir alimentá-los e o caraças, e pá, quer dizer, você planta milho e planta, e tem quase certeza, pá, algum feijão acumulado e assim, pá, e você em último caso pode matar galinhas e coelhos ou outro animal, com certeza você tem. Carlos, galinhas viu galinhas, havia vacas, para aí umas 10, uma vacaria não era assim muito grande, para aí umas 10, pá. Logo havia culturas, pá, ok, tipo tinha um trator e o caraças, tinha
tinha os faróis do trator, mas não conseguia entrar. E diz o tipo, pá, tudo bem, mas olha, essa aí que você tem à cintura e é que fazia jeito. E assim, ele disse, pois pá, mas para um tipo que está na pé e o caraças também me faz jeito a mim. Isso assim não temos não temos negócio, é pequenita e pá. E diz o Carlos, e depois como é que eu posso estilo recarregar isso? Diz o Carlos, pá, se você conseguisse ligar estilo um computador que estivesse ligado a uma bateria de um carro ou caraças, talvez se conseguisse, quer dizer, ou até, por exemplo, ir a uma loja dos chineses era muito possível arranjar isso, talvez, e com um daqueles carregadores de bateria que passa para USB e com o adaptador conseguir isso. Então, ora deixa lá ver essa lanterna pequenina. O Carlos mostrou que dava também para pôr como headlamp, é a Armitec Zippy. E ora deixa cá ver, o resto ficou claro, já eram 4 horas, estilo de casa ficou, pá, viu-se que ficou impressionado com o brilho assim, diz o gajo, pá, ok, então, olha, eu vou-lhe arranjar aqui uma mão cheia de feijões, pá, e aí tem aí algum sacozito que eu meto-lhe aqui um pacote de massa ou caraças. E o Carlos, num pacote de massa, arranja-me aí meio pacote de massa ou caraças. E o gajo, e lá fizeram negócio e o homem ficou todo contente com a lanternazita, pá. E o Carlos disse-lhe, pá, eu desenho-lhe no papel aquilo que você precisa de fazer na cena dos chineses. Precisa de comprar um daqueles adaptadores em que liga a bateria do carro à parte do isqueiro, depois liga esta peça aqui, desenhou-lhe a porta USB e depois a porta USB precisa de um cabo, vai para aí à volta, não assim, precisa de um cabo para fazer o carregamento. E ele diz, mas aqui no nível mínimo dá-me quanto? 17 horas, não é? Sim, pá, é mais ou menos 17 horas que lhe dá no nível mínimo e dá-lhe ou 17 horas ou 10 horas. O Carlos pensava que eram 17 horas. Dá-lhe para 17 horas no nível mínimo, dá-lhe 17 minutos no nível máximo, que são 150 lumens, e dá-lhe 50 minutos se você tiver estilo no nível médio, que são para aí 30 ou 40 lumens, por aí. E mostrou-lhe os brilhos, o gajo, pá. Ok. Ele disse, mas eu também posso estilo arranjar pilhas e assim, ir aos chineses ou caraças. Ele disse, pode, mas o Carlos também te contei, mas também pode acontecer aquilo que aconteceu no hipermercado onde eu passei o caraças, não é? E penso que, olha, digo-lhe mesmo, penso-lhe que dentro de pouco tempo vai começar a haver conflitos, graves entre as pessoas. Você, graças a Deus, tem aqui animais e o caraças que pode matar e o caralho. E pronto, diz o gajo, ok, muito bem, olha, e depois, e agora o que é que você vai fazer? Diz o Carlos, eu agora vou a princípio, tentar arranjar um lugar para ficar e depois regressar, não é? Ou regressar para a minha zona. Você de onde é? Eu sou ali da zona de Vila do Conde, assim, ele lá de bico ainda tem aí, com a mochila ainda tem aí uma cena às costas que lhe pesa e o caraças, ainda lhe vai custar. Ele, pois, já estou o estilo todo partido assim, mas olha, é o que é, foi, sei lá, a gente nunca sabe para onde é que vai e como é que as coisas vão ser. Ok. Quando acabou o estilo a negociação e se despediu, eram para aí 5 horas. Já o Carlos tinha para aí 1h30 de dia.
via ainda a uma certa distância ao Monte da Assunção, onde está o Santuário de Nossa Senhora da Assunção, onde é basicamente uma zona de montes, e pá, partiu de bicicleta para lá, não ia ainda regressar e tinha consigo o rádio de onda curta para tentar ouvir ou até tentar apanhar emissões de outros países, até porque a rádio de outros países em inglês, e tentar ouvir as rádios e ouvir ele próprio se havia mais desenvolvimentos, e dirigiu-se então para o monte onde está o Santuário da Senhora da Assunção e começou a subir com a bicicleta à mão e a mochila às costas, bastante cansado. Lá comeu outros chocolates que tinha arranjado no café, e foi o tipo do café que lhe disse que lhe falou no outro agricultor. Pá. E o agricultor lá lhe arranjou meio pacote de massa, abriu o pacote mesmo, de massa milanesa, partiu a massa a meio e arranjou-lhe uma mão de feijão. O Carlos guardou aquilo no feijão, nem se importou, deitou num dos bolsos mais pequenos da mochila. E partiu então para o monte que contém o Santuário de Nossa Senhora da Assunção. E aqui acaba a parte 4. Espero que gostem e até à parte 5 desta história de sobrevivência.